Olá, saudações a todos. Muito boa noite para Angola e para o mundo. Boa noite a todas aquelas pessoas que estão por aí a acompanhar o nosso trabalho. Eu sou Fernando Guelenga, sou jornalista e também o CEO do portal Marimba Seluto. Nós detectamos aqui alguma insatisfação da parte da Associação dos Taxistas de Angola, que são, na verdade, 3 associações que desenvolveram esse trabalho. Na verdade, as greves dos taxistas convocadas na última semana para o trabalho, para corresponder à expectativa daquilo que é o caderno reivindicativo das associações, que comportam 7 pontos, dos quais o desrespeito e excesso de zelo dos agentes da Polícia Nacional contra os taxistas na via pública. Entre os pontos que a Associação Nova Aliança dos Taxistas, ANATA, entre os pontos que a Associação dos Taxistas de Angola e a Associação dos Taxistas de Luanda apontam, também temos o ponto 2 como a não materialização da profissionalização da atividade dos taxistas. Outro ponto importante que os taxistas querem que o governo angolano resolva é o ponto da não proibição dos táxis azul e branco circularem nas vias principais das artérias principais de Luanda. E o destaque, segundo o que podemos constatar ao longo do dia nas reportagens diversas que tivemos acesso, é que eles alegam principalmente as paragens como aquela ponte amarela de Viana, onde está proibido expressamente a paragem de taxistas. E também, por incrível que pareça, os taxistas clamam pelo mau estado das vias, das estradas de Angola. Os taxistas alegam que há muita estrada esburacada, e essas estradas esburacadas acabam por criar graves problemas ao nível da própria circulação, atendendo que os taxistas pagam impostos. E eles alegam que o governo deve obrigatoriamente melhorar também este ponto importante, que é do mau estado das vias ao nível de Luanda, quiçá mesmo do país. O que podemos fazer também ao nível daquilo que é a interpretação do caderno reivindicativo dos próprios taxistas, também a responsabilização dos motoristas por uso incorreto de máscara é um dos pontos importantes a ter em conta, que os taxistas precisam que a Polícia Nacional, o governo, tome conta desta situação. E a falta de respeito e de consideração de alguns governantes contra os líderes da Associação dos Taxistas é outro ponto que os taxistas também encontraram como fundamento para a realização desta greve, que, segundo mesmo os relatos públicos, irá durar 3 dias, convocado na última semana. Bem, diante de toda essa situação, e também deixa aproveitar o último ponto, que é o ponto da lotação, que ao invés de 50%, os taxistas defendem que a lotação deve ser a 100%, e depois dessa defesa, o ministro de Estado e chefe da Casa da Presidência da República, o general Francisco Pereira Furtado, disse na sexta-feira, afirmou publicamente que na sexta-feira, que os taxistas podiam normalmente fazer o trabalho de acordo com a lotação, não é? A lotação a 100%. Mas os taxistas negaram publicamente essa situação, porque entenderam que não é por esta via que deve ser resolvido, tanto mais que há um decreto presidencial que dá a lotação apenas de 50% dos taxistas, e os taxistas vêm-se obrigados a resolver essa situação de uma forma menos institucional. Ou seja, se há um decreto presidencial, segundo os taxistas, nas reportagens do dia,
devia haver também da parte do próprio governo um decreto a oficializar esta e outras situações. Como os taxistas ouviram de forma verbal e então decidiram não levantar a greve. Um ponto importante a reter nessa situação, antes de eu mencionar as lições que podemos tirar aqui, é que a TPA, a TV Zimbo e outros órgãos públicos, segundo todos os relatos que passam nas mídias sociais, é que comunicaram publicamente que a greve estava suspensa por parte dos taxistas, atendendo à resolução da lotação de 100%, afirmada pelo representante assim, do governo, ligado à Comissão Interministerial para o combate à pandemia, que é o general Furtado. Mas, afinal, não estava resolvida essa situação. A situação não estava resolvida. Isto significa que há um desentendimento, há uma ausência de comunicação entre as entidades que protestam, os grevistas, e os representantes, ou se não mesmo o governo. Está a haver aqui uma falta de comunicação. Há um ruído no meio, criado por má informação por parte dos órgãos de comunicação social. E este ruído gera crise. Por quê? Porque uma comunicação mal passada gera sempre ruído, traz sempre conflito. Então, é preciso que os órgãos de comunicação social, público ou privado, trabalhem com base na verdade, trabalhem com base na imparcialidade, porque tal como a comunicação ajuda a salvar as guerras, a comunicação também provoca guerras. E é com muita tristeza que venho nesta live comunicar que os órgãos que anunciaram publicamente que estava suspensa a greve agiram de má fé e é reprovável a todos os títulos, porque Luanda ficou totalmente parada, porque Luanda ficou paralisada, porque grande parte de Luanda ficou praticamente improdutiva. Por quê? Porque grande parte dos trabalhadores que deviam preencher o dia laboral hoje não conseguiram chegar aos seus locais de trabalho, fruto da greve que começou na manhã deste dia 10, que já é rotulado como um dia histórico para o processo reivindicativo angolano, um dia histórico para as grandes lutas dos grevistas. Eu, como sou o diretor ou CEO do portal Marimba Se Luto, tentamos ver aquilo que os artistas estão a dizer em relação a este dia, entendendo que artistas são partes da sociedade e a sociedade não é só política ou partidária, a sociedade é uma sociedade multidiversa, não é? Uma diversidade de interesses, opiniões e muito mais. Se você está a acompanhar, dá um like também, dá um sinal ali se o som está perfeito para si. Siga-me nas demais redes, eu estou no TikTok, Fernando Guelengo, estou no Instagram, estou no YouTube também, onde poderemos apresentar vários trabalhos também daquilo que tem sido o percurso do nosso trabalho enquanto jornalistas e enquanto também palestrante e empreendedor. Bem, continuando então nesta tese, sei que está um pouco tarde, muita gente está aí do outro lado, já com algum sono em função do cansaço das corridas, mas é importante fazer referência que entre os artistas nós vimos o Iconoclasta, que é o rapper e ativista de direitos humanos, mais conhecido por Luate Beirão, que fez um comunicado muito importante a fazer menção daquilo que era o seu entendimento em relação aos protestos. E ele diz assim: a manutenção do poder e a força geram reação virulenta. Virulenta que vem da expressão virose, não é? Vírus, não é? E aí ele diz também que durante muito tempo andou a ajudar o governo com alertas de que um dia chegaríamos numa situação como esta. Por isso é que ele cita, parafraseia
Chris Rock, e ele diz assim: não digo que isso esteja certo. Ou seja, Luat está a dizer que não afirma que esse ato da greve que resultou na queimada do Comitê Distrital do Benfica, do MPLA, ele diz: não afirmo que seja certo, mas ele compreende, quer dizer, ele compreende a situação que o povo está a viver, a situação que os taxistas estão a enfrentar. Avançando ainda mais para as questões culturais, conseguimos ver a terceira divisão, que é um movimento de rapper, de hip-hop do município de Cacoaco, que despontou a nível do mercado nacional e, quiçá mesmo internacional. Esse movimento que é dirigido pelo ativista e rapper e também professor José Gomes Ata, que na verdade fez um comunicado a manifestar solidário com a própria Associação dos Taxistas, porque a Associação de Taxistas é um grupo de interesse dos taxistas, mas acabou por despoletar-se como um grupo de pressão ao governo para a resolução dos problemas dos taxistas. E a terceira divisão apoia esta ação, contando também que entende que a atuação inadequada no diálogo com os taxistas e na paralisação, aplicação de multas, pagamentos de taxas e imposto de circulação terão sido também motivos suficientes que levaram os taxistas a enveredarem por este caminho. Deixa-te contar também que o secretário do MPLA de Luanda, que é o Sr. Bento Bento, afirmou que a UNITA, partido político angolano, está por detrás desta ação. Depois dessa afirmação do próprio secretário provincial de Luanda, também várias reações foram notadas, e uma das reações principais é do seu homólogo, que é o secretário provincial da UNITA, Nelito Equico, o deputado Nelito Equico, que negou totalmente essas acusações por meio de órgãos de comunicação social como a TV Raiar e no final do noticiário da noite da Palanca TV, não, da Camunda News. Ao contrário, a televisão pública de Angola e também a Palanca TV e outros órgãos de comunicação não passaram em direto os argumentos de razão de partidos políticos da oposição, ou seja, colocou à tona ou em cena do noticiário uma imagem de que o vandalismo, assim como eles consideram, está a ser levado a cabo por militantes da UNITA, e não tinha nenhum militante da UNITA para se defender, para o contraditório, aquilo que a lei de imprensa obriga. E nós vemos que estamos numa fase em que as carteiras profissionais estão a ser distribuídas a todos. Infelizmente, há uma má prestação de serviço dos órgãos de comunicação social público em relação à atuação desta greve de 10 de janeiro. É importante fazer referência também que os jornalistas foram impedidos de realizar o seu trabalho. Mas quando falamos jornalistas, são jornalistas de órgãos devidamente identificados, porque nós, os jornalistas, ou temos o nosso passe, ou temos o nosso colete, ou temos o nosso microfone para identificar se somos de que órgão. E os jornalistas impedidos foram os jornalistas da Palanca TV e também, segundo relatos do próprio colega da Palanca TV, foi também jornalista da TV Zimbo. Ou seja, desde o momento que a TV Zimbo, a Palanca TV, passaram a ser órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado, fruto da campanha de combate à corrupção promovida pelo governo do presidente João Lourenço, esses órgãos de comunicação mudaram de posicionamentos, ou seja, a sua linha editorial ficou aquém da expectativa e aquém daquilo que o povo
habituou. A televisão, por exemplo, a TV Zimbo, a conhecida número 1, fez um posicionamento, tem estado a fazer um posicionamento fora do equilíbrio normal, e isso nós podemos verificar com os debates aos domingos, que é da revista Zimbo, que até foi forçada a ser eliminada ou da grelha da programação ou suspensa, e nós estamos a ver que a revista Zimbo praticamente nunca mais apareceu. O que é que está a acontecer de facto? Os jornalistas são escrutinados pelo povo, e o povo tem estado a fazer um escrutínio social baseado nas redes sociais, ou seja, hoje um jornalista que se posiciona contrário às normas da própria comunicação, contrário às normas do contraditório, contrário às normas do bem comum ou do interesse público, hoje o escrutínio principal já não é apenas dos esclarecidos ou das pessoas publicamente expostas ou daquelas pessoas que fazem parte de um todo social, mas agora é o povo. A população está com um nível de esclarecimento muito alto, que esse nível de esclarecimento alto está a levar a terem denúncias e posicionamentos críticos diretamente nas mídias sociais. E é preciso os governantes, o governo, tomar conta dessa situação, porque nas redes sociais estão todo o povo, e é preciso, ao nível do governo, ter instituições devidamente capacitadas para monitorar as redes sociais, para conseguir perceber os anseios do povo, porque o povo tem uma necessidade, o povo quer algumas coisas, o povo está a ser governado com uma promessa de caderno de promessas eleitorais de 2017. Estamos em 2022, ano que termina o mandato de João Lourenço. Vamos lá contar aqui, vamos ser aqui um pouco matemáticos, não é? 2017, no final do ano, João Lourenço, presidente do MPLA, toma posse como presidente da República. 2018, continua a governação. 2019, continua com o processo de governação. 2020, chega a pandemia. Olha, já tinha governado 3 anos, chega a pandemia no terceiro ano do seu mandato. 2021 chega e toda a culpa das situações todas que ocorreram são imputadas à Covid-19. E em 2022, por incrível que pareça, não convocando as eleições autárquicas, mesmo decorrendo eleições autárquicas quase em todo o mundo decorreu várias eleições, até aqui no continente africano decorreram eleições, houve mudanças de governo, houve eleições devidamente escrutinadas, como aqui a nível da região, a nível da África Ocidental, houve eleições. A pandemia não paralisou o processo democrático no mundo, mas cá para Angola a situação ficou aquém da expectativa e o presidente não convocou as eleições autárquicas. E isso frustrou a população em grande medida, porque acabamos por ter um país refém à pandemia, ou seja, tudo ficou na justificativa da pandemia como o principal problema que está na base dessa desgovernação. Depois, o que aconteceu de facto em Luanda que terá causado este alvoroço todo, para além da própria greve dos taxistas? É a queimada da sede do distrito do Benfica, do MPLA. Houve queimada parcial da sede, mas é preciso começarmos a refletir. Nós não podemos nos guiar na emoção e não podemos ter afirmações emotivas. O ser humano é um ser espiritual, é um ser físico, material, e é também um ser racional ou emocional. Nós temos a dimensão psicológica, a dimensão espiritual e a dimensão material.
Como é que podemos analisar este aspecto nas 3 dimensões? E eu daqui a pouco lhe explico sobre as queimadas. Na dimensão material, nós podemos olhar na degradação social do angolano como um dos principais fundamentos da provável situação que levou à queimada da sede. Mas também é preciso entender que a queimada da sede foi uma queimada suspeita. Por quê? Vamos lá reparar um detalhe. Ao lado da sede deste partido político que governa Angola, depois da independência, não é? Que é 1975, há uma esquadra da polícia, ou seja, há uma esquadra a escassos metros da sede. E a sede deste partido, do MPLA, encontrava-se fechada em plena segunda-feira, dia de trabalho. Fechada, não havia ninguém na sede, segundo as imagens que nos chegam de toda parte, de todas as denúncias que estamos a receber ao nível da nossa redação, podemos ver que não havia ninguém. E os vídeos também mostram por quê? Porque não há imagens de pessoas a serem queimadas no interior da sede e não há imagem de pessoas a fugirem da sede. Nós vimos a população, uma certa população a invadir, mas também durante o dia haviam mensagens que estavam a vazar nas redes sociais de grupos ligados ao próprio MPLA, que as imagens mostravam que internamente eles estavam a afirmar mesmo que eram membros do MPLA, entre eles no MPLA, não é? Estavam a dizer que eram mesmo nossos, parafraseando, citando, são mesmo nossos colegas que estão por detrás desse vandalismo. Nós vimos imagens dos nossos colegas que subiram nos postos, que criaram arruaças. Isso deve-se merecer reflexão interna no nosso partido. Fim de citação. É importante que nós analisemos os factos fora da caixa, analisemos os factos como eles são e como estão a ser processados, não é? Porque também o Presidente da República, na sua última comunicação com os 5 jornalistas angolanos, dos quais 4 angolanos e uma imprensa estrangeira, mas com uma jornalista angolana, que é a Nisa Mendes, que é a Lusa, afirmou mesmo que grande parte da situação de instabilidade tem tido motivações da oposição. Então, semanas depois, ou uma semana, menos de um mês, acontece uma situação e o próprio MPLA, partido de João Lourenço, que está na presidência da República, agora acusa também a UNITA de estar por detrás. É preciso começarmos a refletir, é preciso começarmos a olhar. É preciso entender que o povo já não é o mesmo, o povo é outro. Por exemplo, eu próprio que falo para vocês, eu tive uma certa idade muito antes e tinha menos posição, menos clareza, mas também não sou um cidadão aquém da independência. Eu nasci anos depois da independência. Isso significa que não sou tão menor para não ter uma posição pública, ainda mais estando nas vestes de jornalista. Somos analistas sociais, somos mensageiros da sociedade e tirando um pouco usando um pouco a nossa autoridade junto desse processo de comunicação que nós nos posicionamos, temos sempre uma palavra a dizer à sociedade em relação aos acontecimentos sociais. Então, você que é jornalista, você que é comunicador, você que é informador, você precisa ter uma posição, não à direita nem à esquerda, mas uma posição que gera equilíbrio e paz social. Por isso, tudo aquilo que nós estamos a ouvir, até de familiares, que recebemos ligações de familiares que estão nas províncias do interior, a dizer que em Luanda tem guerra, isso não corresponde à verdade. Em Luanda não tem guerra. Em Luanda não tem guerra. Em Luanda tem a greves dos taxistas, motivado por três associações, que resultou em alguns atos de violência. Vandalismo é o que o MPLA diz.
E devia o MPLA, na pessoa daqueles todos que afirmaram publicamente, saber que vandalismo é a ação de destruir ou danificar uma propriedade alheia de forma intencional. Quando a palavra intencional sai, deixa de ser vandalismo. Então, será que havia mesmo intenção, antes da convocação, de queimar ou invadir a propriedade do MPLA? Será? Havia mesmo intenção? Eu não tenho a certeza, eu não sei, mas a verdade é que devemos refletir imenso sobre estes aspectos importantes a ter em conta nesta situação. E os jornalistas que foram impedidos devem também refletir no modelo de jornalismo que devem fazer, devem aprimorar um bocado mais o rigor da própria profissão, ouvindo os dois lados, ouvindo as duas posições. Não é fácil, entendemos que estão diante de uma situação em que o governo é que é o patrão, mas na verdade o verdadeiro patrão de um jornalista é o povo, que acaba por ser o mediador daquilo que é a abordagem que nós temos realizado no nosso trabalho. Agora, é preciso também entender que entre as lições que podemos tirar, e eu vou já terminar a minha live para não ser muito longo, entre as lições que podemos tirar desta greve é que o povo angolano está bastante esclarecido. Por quê? Porque havia uma intenção clara de vitimizar, mas é o povo que está a contestar toda a vitimização que o MPLA está a ter, felizmente. Também há uma coisa muito importante por parte daquelas pessoas que são fazedores de opinião. O povo também está atento ao vosso discurso como fazedor de opinião, porque há muita gente que está apenas a olhar a perspectiva do resultado, porque a queima e a greve são resultados. De onde saem estas ações? Saem de insatisfações que são, na verdade, as causas. As causas têm que ser analisadas, não podemos analisar só as consequências, temos que analisar também as causas. E entre as causas estão as questões ligadas à insatisfação dos taxistas. Mas olhando para o ato de violência em relação à queimada, não só da sede do MPLA, mas também de um autocarro do Ministério da Saúde e também da agressão ou impedimento ao jornalista, são 3 pontos que eu, enquanto jornalista, enquanto comunicador, reprovo. Reprovo a todos os títulos qualquer ato de violência, porque violência gera violência. E a violência que estamos a ver aqui pode ser motivos para adiamento das eleições. As eleições são um ato de cidadania que todos nós merecemos ter. Porque é por meio das eleições em Angola que nós conseguimos mudar o discurso do país, mudar o percurso do país, exigir que os melhores governantes, colocar os melhores governantes para Angola. Mas nós temos visto que esse ato de manifestação, que às vezes provocadas por um laboratório qualquer, pode resultar na questão do adiamento das eleições, porque entre as situações que podem impedir a convocação de uma eleição ou a realização de uma eleição, a instabilidade política, a instabilidade social pode ser um motivo para adiamento das eleições. Por isso, enquanto cidadão, enquanto jornalista, aconselho a todo cidadão angolano que sair numa prática de contestação pública, que sair numa prática de reivindicação dos seus direitos,
pauta pela via pacífica, porque a via pacífica é a via mais importante. E não pensem que a via pacífica não gera mudança, não altera o sistema, altera. Se há vontade de alterar a situação política do país, a via pacífica também altera. E eu posso lhes dar um exemplo. Se a população ficar na rua durante vários dias, sentados, sem fazer nada, é um processo de contestação. Essa contestação de sentar sem fazer nada, proferir palavras de força, linhas de forças, pode ser um motivo de mudança. Então, este é só um exemplo dos vários exemplos que podem acontecer durante as vias pacíficas. Também outro ponto importante a ter tido entre as lições a serem levadas em consideração é que o povo precisa de conversar, precisa ser ouvido. Porque quando alguém que está a passar necessidade, ninguém lhe ouve, ele entra num processo de saturação. Olha só, o objetivo desta manifestação foi resolver 7 pontos. Só que dos 7 pontos, impediu a população de circular, de resolver os seus problemas. A população, agastada com essa situação, olha na sede do MPLA como o governo que não resolveu os problemas da associação dos taxistas ou dos taxistas como incompetente, ou seja, estes é que não resolveram o problema dos taxistas. Daí a guerra toda ter virado para o MPLA, porque a guerra não se virou apenas para o MPLA. Se for o povo, se for revelado publicamente que aqueles 17 cidadãos não fazem parte nem do MPLA, nem da UNITA, forem mesmo cidadãos, então são cidadãos que olharam nesta atividade como oportunidade para um desabafo daquilo que é a degradação social que eles têm estado a viver. Fome não vê consequências. Problema de desemprego não vê consequência. Quando em casa não tem comida para os filhos, tudo o que vem em frente vale. Por isso é que o governo tem que olhar para o processo de diálogo como fundamento sine qua non para a resolução dos problemas da população. Não estamos a dizer diálogos encomendados, não estamos a dizer aquele diálogo que foi feito com a juventude, onde Mbanza Hanza desafiou o Presidente da República a apresentar aquilo que... desafiou o Presidente da República que ele também devia ser presidente, ou seja, apresentou a posição dele que também está em altura de ser presidente, quando o Presidente da República disse-lhe publicamente, na frente mesmo de todos, que Mbanza Hanza, um dos ativistas do processo 15+2, podia treinar muito para governar Angola. É preciso fazer referência que no Chile, se não estou em erro, entrou o Boris, não é, que é um presidente que agora está com 35 anos. Significa que Angola, um país excessivamente jovem, pode sim ter um presidente jovem na governação do país, e todos nós devemos deixar de pensar que quem tem que governar o país como titular do poder executivo só pode ser um indivíduo com mais de 50 anos. Não, a lei não diz que tem que ter mais de 50 anos, a lei diz que a idade para ser presidente da República é 35 em diante. Então, quem tem 35 anos, é angolano, cumpre com os requisitos todos para ser presidente da República, devia sim ter o sonho de governar Angola, até porque todo angolano pode dar a sua contribuição para o bem de Angola, desde que faça nos moldes da lei, ou naquilo que é o primado da lei. E também há quem defenda que devemos parar com essa coisa de cabeça de lista dos partidos para governar Angola. Devia haver eleições presidenciais onde os candidatos a presidente apresentem os seus programas, debatem sobre as ideias governativas que propõem para a mudança do país, e assim conseguem o cidadão perceber quem é a pessoa que está em altura e em condições de governar o país. E não apanharem boleias com os partidos políticos que muitas das vezes fabricam resultados durante as eleições para conseguirem governar o país. E em relação, já para terminar, em relação
há ainda as lições. Há uma lição muito importante que eu gostava de partilhar convosco e que pude perceber, é a lição da investigação científica. A lição da investigação científica é uma lição muito importante. Um país que não produz estudos sobre a verdadeira sondagem social, sondagem de opinião sobre os anseios da população, está condenado a ter falhas no processo governativo. Por quê? Porque se você não ouvir as pessoas pelas quais você propôs a governar, você não vai governar direito. Porque o governo formado é para servir o povo. E ao servir o povo, tem que servir o povo com base na necessidade do povo. O povo não quer metrô, você quer meter metrô. O povo não quer, por exemplo, via expressa de 6 faixas, você quer meter via expressa. O povo quer comer, quer pão na mesa, você quer meter, quer construir uma biblioteca na presidência da República. O povo quer hospitais, educação de qualidade e você quer construir escola nos municípios mais recônditos onde não há até população. O povo quer saúde de qualidade, vocês estão a fazer investimentos milionários com dinheiro do país no exterior, onde tem clínicas de grande referência com capital financeiro de empresários angolanos que ao mesmo tempo são políticos. Isso não ajuda. Para governar é preciso olhar para o povo através de estudos. E Angola, deixem de mentir, Angola tem pesquisadores científicos de referência. É por isso que mesmo no processo da Covid, ouvimos notícias de angolanos a se destacarem em laboratórios de investigação científica na área da bioquímica, biomedicina, saúde molecular, saúde molecular a nível do mundo. E nós não temos, os nossos créditos não estão em mãos alheias, estão em boas mãos, só que não há valorização da ciência em Angola. Isso dificulta imenso nesse processo. É por isso que nós estamos a ver em Angola o próprio governo, através do Ministério da Saúde de Angola, a seguir balas. Seguir balas aqui em Angola significa acontece uma coisa, segue, acontece uma coisa, segue. Para aquelas pessoas que estão no exterior a acompanhar-me, porque temos seguidores em Angola e também temos seguidores a nível internacional, mas é importante fazer referência a disso. Quem não tem cientistas para definir o aconselhamento ao Presidente da República está fadado a falhar, está condenado a falhar. E nós vemos e temos acompanhado, por exemplo, o presidente Bolsonaro do Brasil com uma comissão científica, um conselho científico forte. O presidente, quando tem um conselho científico forte, faz aquela afirmação que é a última afirmação do presidente Bolsonaro, que dá conta de que ele não vai vacinar a sua filha de 11 anos porque não acredita na vacina, porque a vacina produz mais estragos no organismo do que benefícios. Logo, ele não afirmou publicamente que não vai vacinar. E lá está a decorrer uma campanha de que do direito, da liberdade de não vacinar o seu filho. Em Angola, tudo é obrigatório. Taxa de circulação é obrigatório. Mas o que é obrigatório mesmo? Vamos lá. Taxa de circulação, você que está aí do outro lado pode escrever aqui o que é obrigatório no nosso país, porque são várias coisas. Taxa de circulação é obrigatório, a vacina é obrigatório, o seguro é obrigatório. É muita coisa obrigatória. E onde é que está o direito à liberdade de escolha? Onde é que está o direito às liberdades fundamentais? Não estão a ser levadas a sério. E a nossa Constituição é clara nesses aspectos. A nossa Constituição até protege as liberdades, mas, infelizmente, por decreto do próprio presidente João Lourenço, limita as liberdades dos cidadãos, optando apenas pela via escolhida pelo governo, dos quais muitos dos seus filhos não são vacinados, muitos dos seus familiares não são vacinados. Há até a acusação de que o próprio Presidente da República terá sido vacinado no exterior, porque até agora não vi o Presidente a ser vacinado, não vimos.
Se há um vídeo, que me mostrem, eu também gostava de ver. Mas nós apanhamos a vacina e estamos aqui a resistir. Então, há aqui uma clara demonstração de intenções que estão fora do quadrante daquilo que é a verdade sobre as lições que podemos tirar deste dia de hoje, que está aí a 30 minutos de fechar. Deixa dizer também, você que me acompanha no Facebook, siga-me no meu Facebook, Fernando Gueleng. A minha página do Facebook também é Fernando Gueleng. Dá um like na página para você começar a receber sempre em primeira mão todas as informações que nós vamos passando sobre análise social, análise psicológica, enquadramentos também das questões ligadas à comunicação social, comunicação institucional. Vamos também falando um pouco das nossas palestras e, acima de tudo, vamos partilhar o nosso conhecimento para a sociedade e para o mundo. Também temos um canal no YouTube, que é Fernando Gueleng. Lá também podes aproximar e encontrar muito conteúdo ligado a jornalismo, psicologia, coberturas culturais. Você encontra um pouco de tudo feito por Fernando Gueleng. Embora temos também os nossos projetos culturais, como o portal Marimba Saluto, lá onde tem as reportagens do Marimba, nós também passamos grande parte de alguns assuntos culturais na minha página Fernando Gueleng. E também aproveito de dizer que estou no TikTok. TikTok é uma das redes sociais que também vamos falar dessa rede nos próximos dias, que é uma rede social de vídeos curtos, mas é uma rede social que muita gente tem rotulado como rede social infantil, mas eu considero que para a comunicação, quem precisa passar uma mensagem, ele tem que encontrar oportunidade em todos os canais de comunicação para passar a sua mensagem. Tal como existem pessoas que passam mensagens muito fora do padrão do relacionamento interpessoal e fora da ética e da moral, também existem palestras, existem aconselhamentos, tudo depende daquelas pessoas que você vai clicar como seguir. Se você seguir pessoas que só trazem informações inadequadas, você vai receber informações inadequadas. Se você seguir pessoas do nicho daqueles que você procura, também vai encontrar. Eu, por exemplo, comecei no meu TikTok nos anos anteriores, mas tive que atualizar a minha página porque agora estou com uma visão diferente. Estamos a trazer um alinhamento de notícias, debates, lives, aconselhamentos, treinamentos motivacionais. Tudo isso teremos no nosso TikTok e começou, já tem alguns vídeos. Você que está aí a acompanhar-me, saiba que nos próximos dias vamos fazer também lives no TikTok, onde estamos com uma quantidade de seguidores muito alto. Estamos com mais de 2.000 seguidores desde o dia 4 de janeiro. Voltamos a criar em janeiro, dia 4, e hoje, dia 10, estamos com mais de 2.000 seguidores. Você que está aí do outro lado, siga-nos para ficar atualizado de todas as situações que nós até nem conseguimos colocar no Facebook, porque o Facebook tem uma particularidade e o TikTok também. No TikTok há muitos vídeos que nós colocamos, não só as nossas ideias, mas também as ideias dos outros, dentro daquilo que é o processo de transmissão de conhecimento, partilha de conhecimento, porque estamos na geração do conhecimento, estamos na geração da partilha. Se você ficar com o teu conhecimento, ninguém vai te conhecer, ninguém vai saber das tuas ideias. E você nasceu para vencer, você nasceu para conseguir resultados melhores do que a tua geração conseguiu. Por isso, fique ligado e gera transformações na sociedade, na zona onde você se encontra. Vita, vou agradecer a todas as pessoas que até agora estão comigo. Jesus Eduardo Garra, Tosé Guilherme, que está a acompanhar, muito obrigado pela sua presença. Está também a acompanhar o Domingos Manuel, Jesus Eduardo Garra, já falei, Domingos Manuel da Costa, está a acompanhar o Agostinho Gaeta. Deixa dizer-vos que o Agostinho Gaeta é um jornalista de tarimba do nosso país, um indivíduo muito informado e muito capaz de desenvolver
qualquer trabalho de comunicação e jornalismo. É um grande comunicador. Eu sou seu fã, Agostinho Gaeta, e muito obrigado pela sua audiência, porque tenho também aprendido muito com os seus comentários e com a sua análise. Muito obrigado. A análise que tem feito nos órgãos de comunicação social, particularmente na Rádio LAC, com o nosso colega Manuel Augusto e também com o Milonga Bernardo, às vezes com Teixeira Cândido, e agora também com o nosso colega Guilherme da Paixão. Todos meus bons companheiros, compatriotas que fazem parte de uma geração que tem gerado transformações no país. Está também o Paulo Júnior, que é um jurista angolano, consultor de comunicação. Eu leio bastante os artigos do Paulo Júnior, e Paulo Júnior tem sabido fazer o enquadramento jurídico de vários aspectos sociais. Também ouço na Rádio Eclésia as suas posições. Muito obrigado pela sua audiência, Paulo Júnior. Muito obrigado mesmo. Fico grato pela sua presença aí, porque nesse horário não é fácil as pessoas tirarem dos seus afazeres para ouvir-te. Muito obrigado mesmo. Vita Antônio Lau também está a acompanhar a nossa live. Muito obrigado. E aquelas pessoas que estão no ar, e muito obrigado. Estava aqui com um problema técnico. Eu queria imenso ter acesso exatamente aos comentários. Agostinho Gaeta diz obrigado pela referência. E eu digo mesmo obrigado, Gaeta, pela tua existência na minha vida também, porque tem estado a gerar boas transformações. Nós temos que afirmar isso. Muito obrigado. Francisco Silva, meu antigo colega também do Novo Jornal, está presente na live. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta live. Muito obrigado mesmo. Também o Domingos Manuel da Costa, que afirmou que está a acompanhar. Também os meus sinceros agradecimentos. Partilhem a live, porque faz parte de um compromisso de cidadania, faz parte de um compromisso de jornalismo constitucional, parte de um compromisso constitucional para darmos vida a esta nossa nação que muito amamos. Obrigado a todos, obrigado Angola. Estamos juntos, mas não estamos misturados, porque a resiliência e a fé fazem parte da nossa missão enquanto jornalistas, enquanto cidadãos e enquanto palestrantes.